Imagina a seguinte cena. Tipo, pensa numa pessoa nascendo no interior da Índia, lá no século XVI. Tá. Ou talvez, sei lá, alguém crescendo totalmente isolado nas cordilheiras do Tibete, uns 200 anos atrás. Certo. As verdades absolutas dessa pessoa, tipo, aquelas coisas pelas quais ela viveria, morreria, quer dizer, aquelas convicções mais profundas, seriam radicalmente diferentes da fé de alguém que nasceu numa metrópole, tipo em São Paulo, no século XXI. Nossa, completamente diferentes. Não tem nem comparação. E aí é que a gente tropeça num dilema bem desconfortável logo de cara. A fé mais íntima de um ser humano, a forma como a pessoa enxerga o divino e o mundo, será que é uma escolha puramente espiritual e racional? Ou será que é, na sua grande maioria, um mero acidente geográfico e histórico? E no nosso mergulho de hoje, a gente vai investigar exatamente isso. E é um tema bem pesado, né? Muito. Olha, os materiais que a gente tem na mesa hoje formam um trecho riquíssimo de um texto educacional. É um material acadêmico denso sobre como a gente estuda e compreende a religião. E vale a pena destacar o que a gente vai fazer com esse texto. Exato. Eu quero deixar a nossa missão claríssima para quem está ouvindo a gente. Nós não vamos, sob hipótese alguma, debater dogmas específicos aqui. Não mesmo. A gente não está aqui para julgar quem tem a teologia correta ou errada. A nossa missão hoje é investigar os bastidores da nossa própria mente. Tipo, investigar as engrenagens de como chegamos às nossas visões de mundo. Sim, e essa é a distinção fundamental que a gente precisa fazer logo de início. O que esse texto nos propõe não é, tipo, olhar pela janela para observar o que o vizinho está fazendo no quintal dele. É um convite para olharmos no espelho. Nossa, gostei dessa imagem. Olhar no espelho. Pois é, em vez da gente analisar o objeto da crença, tipo um texto sagrado ou um ritual, nós vamos analisar o sujeito que crê. E mais importante ainda, o sujeito que estuda essa crença. Porque para qualquer pessoa que queira navegar nessa complexidade da sociedade moderna, onde culturas e religiões estão se chocando o tempo todo, entender essas lentes invisíveis que a gente usa para julgar o mundo não é só um exercício acadêmico de filosofia, sabe? É uma habilidade prática de convivência. Certo, vamos destrinchar isso então. O nosso texto base já arranca a religião daquela caixinha separada, onde a gente costuma guardar ela, né? Total. Ele não deixa a religião isolada. Exato. Ele estabelece uma premissa ousada, afirmando que as religiões estão completamente integradas à cultura. O documento argumenta que o estudo da religião é obrigatoriamente multidisciplinar e interdisciplinar. Em outras palavras, a fonte nos diz que é impossível isolar a fé. O que é fascinante aqui é que essa premissa destrói completamente aquele mito do observador de laboratório. Como assim, mito do laboratório? Historicamente, existia uma ilusão de que a gente poderia pegar uma tradição religiosa e colocar sobre um microscópio, sabe? Totalmente isolada de todo o resto. Ah, entendi. Como se ela existisse num vácuo. Isso. Mas o texto lembra que não tem como separar a crença religiosa das dinâmicas de poder político, ou da produção artística, ou do sistema econômico, até das leis de matrimônio de uma sociedade. Tudo tá misturado. Tudo. Se a religião está fundida com a cultura, isso significa que, quando a gente tenta examinar um grupo religioso, a gente está pisando no solo da culinária deles, das tensões de classe, das heranças linguísticas. É uma teia absurdamente complexa. Caramba. E se a gente assumir que a religião é essa teia cultural gigantesca que envolve tudo, isso já cria um problema imediato para nós que somos os observadores. Um problema enorme. Porque a gente não está flutuando no espaço sideral olhando para a Terra de forma neutra. Nós também nascemos e vivemos num ponto muito específico dessa mesma teia. Exatamente. A gente faz parte do emaranhado. E é exatamente nesse gargalo que o texto introduz o conceito central dele. É um termo cunhado por uma autora chamada Donna Haraway, mas eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e explicar quem é ela e qual é o peso dessa ideia. Com certeza. Esse é basicamente o pilar de toda a nossa discussão hoje. A Donna Haraway é uma filósofa e bióloga que, assim, revolucionou a forma como a gente pensa sobre a ciência e a objetividade. O texto pega emprestado dela o conceito de conhecimento situado.
Originalmente, a Haraway usou esse termo para criticar o que ela chamava de o truque de Deus nas ciências exatas. O truque de Deus? É. Aquela arrogância de achar que um cientista poderia ter uma visão, tipo, de lugar nenhum. Uma visão puramente neutra e universal olhando tudo de cima para baixo. Ah, como se fosse onisciente, né? Exato. O que ela argumentou, e o que a nossa fonte aplica de um jeito genial ao estudo da religião, é que o truque de Deus é impossível. O que a gente sabe e como interpretamos a realidade e a fé dos outros é inescapavelmente moldado pelas coordenadas exatas de onde a gente está na sociedade. Olha, para tentar materializar essa teoria da Haraway para quem está ouvindo a gente, Sim. eu pensei numa analogia. Imagina que a verdade sobre a cultura e religião é uma montanha colossal. Uma montanha, beleza. Isso. Se eu tô de pé lá na base da montanha, olhando para cima, o meu conhecimento sobre ela é que ela é um paredão vertical, escuro e intimidador que bloqueia o sol. Uhum. É o que você consegue ver dali. Exato. Mas se você já tá lá no topo, acampado no cume da montanha, o seu conhecimento sobre ela é que ela é um platô vasto, plano e super iluminado. Certo. Aí, se nós dois tentarmos descrever a montanha um pro outro pelo rádio, a gente vai achar que o outro tá mentindo ou que é ignorante. Mas as duas descrições são rigorosamente baseadas na realidade empírica de cada um. O nosso conhecimento é apenas situado em altitudes diferentes. Sensacional. Essa analogia é perfeita porque ilustra bem o cerne do problema. E se a gente levar essa sua montanha para o mundo real do estudo religioso, o estar na base ou estar no topo representa a nossa própria bagagem. A nossa história, né? Isso. É o idioma que a gente fala, a classe econômica em que fomos criados, a religião dos nossos pais. Pensa bem, alguém que cresceu numa tradição religiosa bem comunitária, onde o coletivo é mais importante que o indivíduo, Sei. essa pessoa vai olhar para uma prática religiosa moderna e focar em como ela une as pessoas. Já alguém que cresceu numa cultura altamente secular e muito individualista pode olhar para essa exata mesma prática e focar apenas em como ela supostamente restringe a liberdade individual. Nossa, sim. Perspectivas totalmente opostas da mesma coisa. O conceito de conhecimento situado ensina pra gente que ambas as visões são reais a partir de suas próprias coordenadas. Mas nenhuma delas possui a posse exclusiva da verdade sobre a montanha inteira. O que acaba empurrando a gente para um beco sem saída filosófico, né? Por quê? Porque se todo o conhecimento é situado, tipo, se eu tô presa à minha perspectiva lá da base da montanha, como é que eu posso sequer tentar ser objetiva ao estudar a crença de outra pessoa? A gente acaba todo mundo só gritando das nossas próprias encostas, cada um convencido de que a sua visão é a única correta. Isso não inviabiliza o estudo da religião de vezes? É muito louco, mas, pelo contrário, o texto argumenta que reconhecer essa limitação é exatamente o que salva o estudo. Sério? Como assim? A objetividade pura, o tal do truque de Deus, é de fato uma ilusão, mas abraçar o conceito de conhecimento situado age como uma poderosa ferramenta de humildade intelectual. Humildade intelectual, gostei. O documento ensina que, a partir do momento em que você mapeia ativamente onde você está posicionado, tipo, quando você entende os vieses da sua própria encosta, você deixa de tratar a descrição divergente da outra pessoa como uma ameaça, ou como um erro. Você entende que é só outro ângulo. Exato. Você começa a tratar a visão do outro como uma peça de um quebra-cabeça maior que você, por limitações puramente geométricas, não tem como enxergar dali. Faz todo sentido. Mas assim, se a gente aceita que a nossa visão é apenas um ponto específico na montanha, isso gera uma urgência terrível. Nós precisamos descobrir de onde vem o material que construiu o chão sob os nossos pés. Com certeza, a gente precisa investigar a nossa base. E é aí que o autor do nosso material começa a fazer perguntas diretas sobre a nossa dieta de informações. Ele questiona explicitamente, e eu cito: quais são as fontes das suas informações sobre religião? Que perspectivas elas representam? Sim, aí o texto sai da teoria e entra numa auditoria bem prática. Quando ele força a gente a listar as nossas fontes, seja lá os livros didáticos aprovados pelo Estado, as pregações de um líder local ou os algoritmos das redes sociais, ele está, na verdade, mapeando a nossa altitude. Mapeando em que ponto da montanha a gente está.
Isso. Mas a pergunta mais incisiva que o documento faz não é sobre o que a gente vê, é sobre o que a gente não vê. O texto pergunta: quais perspectivas não estão incluídas nessas fontes? E o silêncio é ensurdecedor quando a gente para pensar nisso, né? É assustador. Muitas vezes a visão de mundo que a gente desenvolve é estruturada muito mais pelas informações que foram omitidas da gente do que pelas que foram entregues. Com certeza. Mas é bem aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o texto não para na simples coleta de dados. Ele vai além e pergunta: quais fontes sobre a religião você considera confiáveis ou válidas e quais são suspeitas e por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. E quando a gente se depara com isso, entra num paradoxo. Porque pensa comigo, o nosso próprio filtro de suspeita já não é um produto direto desse conhecimento situado? Exatamente. O que eu acho suspeito, geralmente, é só aquilo que contraria o que eu já acredito. Então, como a gente quebra esse ciclo se a ferramenta que usamos para auditar as nossas crenças, que é o nosso próprio cérebro, já está comprometida? Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente precisa olhar para a psicologia e para a neurociência por trás da nossa leitura desse texto para responder isso. O que a neurociência diz? O cérebro humano é uma máquina de conservação de energia. Ele odeia a dissonância cognitiva. Quando a gente se depara com uma informação que contradiz as nossas suposições mais profundas sobre como o mundo e o divino funcionam, a amígdala no nosso cérebro reage como se a gente estivesse sofrendo um ataque físico. Caramba. Um ataque físico? Sim, o viés de confirmação entra em ação na hora para proteger a nossa identidade. Então a intenção do autor do texto não é que a pessoa consiga criar um filtro perfeitamente neutro. Isso não existe. Então qual é o objetivo de perguntar isso? O objetivo é que você ganhe consciência desse mecanismo neurológico. Quando você rotula uma fonte sobre uma cultura diferente como suspeita, o exercício é pausar e investigar essa repulsa. Mas é muito doloroso fazer isso na prática, sabe? Tem a honestidade brutal de dizer: olha, eu não acho essa fonte suspeita porque ela carece de lógica. Eu acho suspeita simplesmente porque ela ameaça o conforto da minha bolha. Dói demais. Isso machuca o ego de quem se considera um pensador livre, né? Exige que a gente admita que somos, na verdade, reféns das nossas próprias narrativas confortáveis. Exatamente. Dói porque desestabiliza a nossa narrativa de autonomia. Mas essa dorzinha no ego é o sinal de que a auditoria está funcionando. O incômodo é o caminho. O textão está pedindo para você investigar como suas experiências prévias com a religião influenciam diretamente o que o seu cérebro categoriza como verdade ou descarta como falso. Sem esse desconforto, não tem expansão real de conhecimento. A gente só continua consumindo informação que faz carinho nas nossas próprias certezas. O que nos leva à forma como a nossa fonte tenta transformar toda essa abstração dolorosa em algo concreto. O texto propõe um experimento mental bem estruturado para quem está lendo. E é um exercício muito bom. Ele pede a elaboração do que chama de uma curta autobiografia de visão de mundo. Não é tipo uma tarefa de escola. É um modelo mental para aplicarmos a teoria da Donna Haraway à nossa própria vida. E a diversidade de autoidentificações que o texto lista para ilustrar esse exercício é fascinante. Muito rica, né? Muito. O autor pergunta como você se identifica e sugere opções: ateu, humanista, cristão evangélico, devota da deusa, muçulmano ismaelita. E essa lista é brilhante porque ela nivela o campo de jogo. Ao colocar o ateísmo e o humanismo na mesma categoria de autoidentificação que um evangélico cristão ou um muçulmano ismaelita, o texto destrói a ideia de que existe um estado de ausência de visão de mundo. Que é um erro muito comum, né? Achar que quem não tem religião é totalmente neutro. É o tempo todo. Muitas vezes as pessoas seculares acreditam que por não terem uma fé teísta, elas operam a partir daquela visão de lugar nenhum, da objetividade pura que a gente falou. O truque de Deus de novo? Isso. Mas o texto diz, não, o seu ateísmo ou seu humanismo também são conhecimentos situados. Eles também são construções sociais históricas que têm os seus próprios dogmas implícitos. Eles têm os próprios rituais de pertencimento e os próprios filtros de suspeita. Todo mundo está na montanha. Ninguém está flutuando.
E, olha, na construção dessa autobiografia tem um componente geracional que eu achei, assim, a parte mais profunda do material. O texto faz uma pergunta provocativa. Sua autoidentificação é a mesma ou diferente da de seus pais ou avós? Pensar nisso é quase como pensar na herança de uma casa velha de família. A casa velha. E nessa metáfora da casa velha, o que o texto instiga a gente a investigar é justamente o que nos motiva a derrubar uma parede ou a manter a sala intacta. Exato. Porque algumas gerações preservam os móveis que seriam as crenças e tradições exatamente nos mesmos cômodos, passando eles para frente com o maior orgulho, enquanto outras gerações decidem, tipo, botar fogo nesses móveis antigos e redecorar tudo com influências de fora. Pois é. Se eu herdo a casa dos meus avós, mas a minha visão de mundo e a minha filiação religiosa rompem radicalmente com as deles, a fonte pede para identificar quais foram as influências significativas que causaram essa ruptura. Uhum. E aí a minha grande questão para você é, sobre a ótica desse estudo acadêmico, o que tem força suficiente para ser classificado como uma influência capaz de mudar os móveis da nossa mente de lugar? A conclusão do documento mapeia isso magistralmente. E ele faz isso através de 4 pilares. Se a sua visão rompeu ou se manteve alinhada com a dos seus pais, isso não rolou por geração espontânea. Claro que não. Ocorreu por causa das pressões estruturais de 4 contextos específicos mencionados na fonte: o contexto social, o cultural, o geográfico e o histórico. Vamos destrinchar eles então. Pensa no poder de cada um. O contexto social, por exemplo, envolve a classe econômica e os grupos de convivência. Uma pessoa que cresce num contexto social de extrema vulnerabilidade material frequentemente gravita em torno de visões de mundo que enfatizam a providência divina, um senso de comunidade fechada e a justiça compensatória no futuro. Tipo, a promessa de que as coisas vão melhorar depois, já que aqui tá tão difícil. Exatamente. Já alguém num contexto de opulência, de riqueza, pode tender para visões muito mais individualistas ou filosofias de autorrealização. O que faz total sentido prático. E aí o contexto cultural entra ditando a trilha sonora e o vocabulário que a gente tem para expressar essas coisas, né? Perfeito, a trilha sonora da vida. A cultura delimita quais ideias são celebradas no cinema, na literatura e quais são marginalizadas como exóticas ou perigosas. A mídia que a gente consome age como um arquiteto silencioso moldando essa nossa autobiografia. Com certeza. Mas e a questão geográfica? Porque nós mencionamos o acidente geográfico lá no começo da nossa discussão. O contexto geográfico é avassalador. Historicamente, religiões nascidas em desertos áridos e implacáveis tendem a desenvolver teologias de um Deus único. Um Deus rigoroso, focado na sobrevivência, na lei e na obediência estrita. Porque a margem para erro na natureza era zero. Você não podia brincar no deserto. Faz muito sentido. Agora, religiões nascidas em trópicos, exuberantes e vales superférteis, muitas vezes desenvolveram panteões de deuses caóticos, celebrando a fertilidade, os ciclos naturais e a abundância. Nossa, geografia moldando diretamente a face da divindade. E mesmo hoje, se você nasce numa geografia muito isolada, a sua autobiografia vai ser bem homogênea. Mas se você nasce num cruzamento de rotas comerciais ou numa metrópole cosmopolita moderna, o atrito constante com quem é diferente de você força somente a expandir ou reformar a casa dos seus avós. A gente é obrigado a trocar os móveis de lugar. E, por fim, a gente tem o contexto histórico, que eu diria ser o Zeitgeist, o espírito da época. Imagina um avô que formou a sua visão de mundo durante as privações e terrores de uma guerra mundial. Ele tem um conhecimento situado que clama por ordem, segurança e verdades absolutas institucionais. Já o neto, que forma sua visão na era da internet pós-moderna, imerso numa enxurrada infinita de dados e relativismo, tem um filtro de suspeita que desconfia intrinsecamente de qualquer instituição tradicional. Exato, não confia em nada. A casa velha está sendo reformada não só porque o neto é rebelde, mas porque a gravidade histórica ao redor da casa mudou completamente. Precisamente. Então,
Quando o texto orienta a gente a preparar essa autobiografia, seja de forma analítica, estruturada, ou até através de uma expressão artística, que é uma alternativa muito libertadora que a fonte oferece, o que a gente está fazendo é, no fundo, engenharia reversa de nós mesmos. Uma engenharia reversa do nosso próprio cérebro. Isso. A gente está traçando como as forças macroeconômicas, as inovações tecnológicas e o clima político do nosso tempo foram internalizados até se tornarem aquilo que a gente chama intimamente de nossas opiniões. Então, o que tudo isso significa para o pessoal que acompanha o mergulho? A gente começou tentando entender os mecanismos de como o meio acadêmico estuda as diferentes crenças do mundo, e a grande conclusão é que nós mesmos não passamos de objetos de estudo da nossa própria época. É um banho de humildade. O texto destrói totalmente a vaidade da gente achar que criamos a nossa moralidade ou as nossas convicções no vácuo de uma genialidade puramente individual. Nós somos, na verdade, o produto do encontro de forças gigantescas. E a grande utilidade disso tudo para quem está ouvindo a gente é a construção de empatia genuína. Empatia? Como assim? Pensa bem, a gente vive num ecossistema digital que é projetado para nos enfurecer. A internet é saturada de bolhas ideológicas onde quem pensa diferente é sempre demonizado. Entender o nosso conhecimento situado é literalmente o maior antídoto contra o fanatismo. Nossa, total. Porque no momento em que você compreende que o seu ateísmo, ou o seu islamismo, ou o seu evangelicalismo são profundamente ancorados no ano em que você nasceu e nas pessoas que te cercaram, você começa a olhar para quem discorda de você com outros olhos. O outro deixa de ser um monstro. O outro deixa de ser um ignorante ou um inimigo perverso que escolheu o lado errado. Ele passa a ser visto apenas como alguém que está observando a realidade a partir de uma encosta completamente diferente daquela mesma montanha que a gente falou. O que é uma mudança de paradigma muito libertadora, mas, assim, ao mesmo tempo, bem aterrorizante para as nossas certezas absolutas, né? Balança as estruturas. E isso me leva ao pensamento que eu quero deixar para encerrar a nossa investigação de hoje. O texto listou, categoricamente, que as nossas percepções são cimentadas pela sociedade, pela cultura, pela geografia e pela história. E isso lança a gente de volta àquela questão primordial lá do início, mas agora com o peso de tudo que a gente discutiu. Se a estrutura central de quem a gente é, tipo os nossos filtros do que é verdade, a nossa desconfiança, as nossas afiliações religiosas ou a nossa falta delas, é de fato ditada pelo nosso CEP de nascimento e pela loteria do ano em que viemos ao mundo. Até que ponto a nossa fé, os nossos valores morais mais inegociáveis e até mesmo a nossa identidade mais profunda são conquistas da nossa própria vontade? Pois é. Ou será que o que nós chamamos orgulhosamente de eu, no fim das contas, é só a soma matemática do lugar e do momento em que o universo nos deixou cair? Fica a reflexão.